O comércio brasileiro está menos otimista com as vendas a curto prazo. O índice de confiança medido pela Confederação Nacional do Comércio está em tendência de queda desde dezembro de 2022. Em relação às condições atuais do setor, 58% dos comerciantes apontaram um menor ritmo de vendas, percentual mais alto dos últimos 2 anos. E para conversar sobre esses números, eu recebo a economista da CNC, a Isis Ferreira. Isis, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Isis, mesmo, digamos assim, às vésperas de algumas datas importantes, e aí eu destaco o Dia dos Namorados, como os micro e pequenos empreendedores eles podem se preparar para esse período? Bom, a gente realmente teve aí alguns resultados de queda na confiança do comerciante. Isso quer dizer que o comerciante está sentindo, né, um menor ritmo das vendas. O próprio IBGE tem mostrado, né, que o varejo tem aí, de certa forma, não tem evoluído em relação à quantidade, né, de vendas, ao volume de vendas. Mas agora a gente está num momento em que a inflação deu uma trégua, de certa forma, oferece aí algum benefício, né, para a renda disponível do consumidor, mas o consumidor se encontra hoje com um nível de endividamento alto. E com os juros também elevados, isso acaba fornecendo um entrave a mais, né, para esse consumidor poder comprar enfim, mesmo aproveitando as datas sazonais. A gente sabe que agora esse segundo trimestre do ano é um trimestre que reúne não só o Dia dos Namorados, né, que é a próxima data comemorativa para o varejo, mas a chegada das estações mais frias também leva, por exemplo, as pessoas a procurarem, por exemplo, itens de vestuário, itens de acessórios e calçados, mas, mesmo assim, o varejista, principalmente o comerciante com um negócio de menor porte, tem que estar atento a essas condições de consumo que ainda vão dificultar essa conversão da compra, né, pelo consumidor. A gente tem, sim, uma inflação mais baixa, mas, por outro lado, a gente tem um endividamento alto, uma inadimplência alta e um custo do crédito alto. A gente sabe que o parcelamento é uma cultura do brasileiro, então, se está mais caro parcelar, se está mais difícil parcelar, né, isso provavelmente vai sim ser um entrave, um desafio aí para as vendas nesse curto prazo. Isis, você acredita que os varejistas, os empreendedores, eles vão reduzir investimentos? Bom, a nossa pesquisa indica que sim, a gente tem aí um contexto em que a economia deve crescer menos do que no ano passado e, obviamente, com esse custo do crédito mais alto, isso também limita a capacidade de investimento do varejo, né? A gente tem visto, de fato, uma crise de crédito no varejo com a alta dos juros, não só no caso dos consumidores, né, mas também para o próprio lojista. Está mais difícil de você ter acesso ao crédito, está mais caro, está mais difícil renegociar uma dívida, está mais caro antecipar, né, um crédito que vai ser recebido a longo prazo, que é a antecipação do recebível. Então, de fato, o consumidor, o comerciante, aliás, ele tem limitado aí o seu ímpeto de investir nesse contexto em que ainda vai estar caro investir, né? Então, a gente está falando não só de investimentos em ampliação do negócio, como na própria contratação de funcionários, que é uma iniciativa que não é de curto prazo, né, que envolve prazo mais longo. Fora ali da data comemorativa, o varejo, ele não pensa em contratar um funcionário para 2, 3 meses depois demitir. Então, quer dizer, de fato, o comerciante tende aí a moderar os seus investimentos nos próximos meses em razão desse ano, desse contexto econômico que ainda não oferece um crescimento mais robusto e nem mesmo uma expectativa de queda dos juros antes do fim do ano, né? A nossa expectativa é que os juros comecem a cair somente no finalzinho do ano, e aí sim a gente vai ter que medir aí essas intenções de investimentos novamente. Ô Isis, essa piora na percepção faz com que esses comerciantes, eles reavaliem a recomposição até dos estoques? Sem dúvida, sem dúvida. A gente teve um crescimento, tá, na proporção de comerciantes que
estão considerando os estoques acima do adequado diante daquilo que programaram vender. Isso significa que, na prática, realmente as vendas não estão com a dinâmica que o comerciante vinha esperando, ou vinha se programando. Então, é natural que essa recomposição dos estoques ela desacelere. Então, por mais que a gente tenha aí condições, por exemplo, de preços mais atrativas para o consumidor poder recompor, para o comerciante poder recompor esse estoque, ele vai estar mais cauteloso, ele já indica que está mais cauteloso justamente em razão dessa dinâmica das vendas, né? Se a gente não está com uma aceleração do volume de vendas de forma mais sustentada e em todos os segmentos do varejo, é normal que você repense essa recomposição dos estoques, porque a programação das vendas também vai ser reajustada. Então, o comerciante ele está muito atento a isso, ele está muito atento não só ao comportamento do consumidor, mas ele está muito atento às próprias condições de operação do seu negócio, né? E às próprias condições de negociação de preço e em relação ao seu estoque, sem dúvida, a moderação aí nesse ritmo de recomposição é uma tendência. E essa desconfiança, Isis, ela está mais presente, mais forte em quais setores e em quais regiões do país? Quando a gente olha o índice de confiança, né, a gente tem um otimismo que ele acabou caindo mais entre o comerciante de produtos duráveis, né, que são aqueles produtos que dependem mais do crédito, que dependem mais do parcelamento e que dependem do prazo, né? São produtos de valor mais elevado. Então, de fato, esse comerciante ele já vem sofrendo há mais tempo com o custo do crédito mais alto, com os consumidores mais endividados e com a inadimplência também alta. Esse ano a gente também teve aí uma moderação grande no otimismo do varejista de vestuários e calçados, porque a inflação para esse tipo de item ela ainda assusta, né, o consumidor. Quando a gente olha esses produtos, né, de roupas, calçados, acessórios dentro do IPCA, a inflação está muito acima do IPCA geral. Então, a gente está falando ainda de uma inflação de 2 dígitos, né, para esse tipo de item, o que vem naturalmente assustando o consumidor e retraindo a aquisição desse tipo de item, mesmo esse tipo de item sendo o principal adquirido, por exemplo, nas datas sazonais, como a gente teve o Dia das Mães e como a gente terá nos Dias dos Namorados. A gente sabe que roupas, né, e calçados são os principais produtos procurados aí nessas datas sazonais do segundo trimestre. Além disso, a chegada das estações mais frias também tende a fazer com que o consumidor procure esse tipo de item, mas os preços desses itens ainda estão altos e isso tem, de fato, tirado um pouco aí do ímpeto de compra dos consumidores e, por isso, né, os comerciantes não têm convertido tanto as vendas e, naturalmente, o otimismo desse comerciante também tem caído. Mas, se a gente olhar o último ano, de fato, para produtos duráveis, como, por exemplo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis e artigos de decoração, de fato, esse comerciante tem sofrido mais com o crédito caro. E esse comerciante ainda vai ter aí que ter uma cautela, né, justamente porque a gente não espera que o crédito vá melhorar, o custo do crédito e acesso ao crédito vá melhorar nos próximos meses. Então, há uma cautela, sim, e o comerciante está atento a isso, tanto de durável quanto de roupas e acessórios. Perfeito. Isis, eu quero agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Mais uma vez, um bom dia para você. Obrigada, bom dia a todos.